Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou a presidente da Junior FEA, é uma EJ do interior de São Paulo, de consultoria em gestão de negócios. O pessoal da FEGE entrou em contato comigo para passar um treinamento de prospecção ativa para vocês. É uma coisa que a minha EJ tem um pouquinho de experiência, dado algumas necessidades que a gente teve alguns anos passados. Eu vou falar um pouco melhor com vocês sobre isso. E por isso eu estou aqui hoje para passar esse treinamento para vocês. Só para falar um pouquinho melhor de mim, eu já estou no meu terceiro ano de MEG, estou aqui passando isso para vocês hoje pelo fato de que no ano passado eu fui gerente de vendas da minha empresa e pude lidar bastante com essa parte de prospecção de clientes e negociações também. Num primeiro momento, a gente vai falar bastante mesmo da parte de prospecção, então, como você consegue abordar um cliente para começar a negociar, e num segundo momento eu conversei com as meninas da FEGEA para que a gente possa transmitir um segundo treinamento para vocês de negociação em si, que daí entra a parte de diagnóstico, apresentação de proposta e assim por diante, beleza? Então, para a gente começar, gente, passando aqui, né? Mas afinal, né, o que é a prospecção ativa de clientes em si? Basicamente, a prospecção ativa de clientes é tudo aquilo que faz você sair em busca do ouro, né, que a gente costuma chamar. O termo prospecção era um termo muito utilizado para prospecção de pedras preciosas. A gente sempre ouve falar, tipo, prospecção de petróleo, prospecção de ouro. E acredito que os clientes sejam bastante disso para a gente também. E por isso que a gente utiliza o termo prospecção quando a gente vai falar da captação de clientes. Então, basicamente, o que isso seria sair em busca do ouro mesmo. Falando um pouquinho melhor assim dos sintomas, né? O que pode levar uma empresa a precisar da prospecção ativa de fato? Aqui a gente elenca alguns, né? Poucos clientes novos poderia ser um fato no sentido de que vocês não estão conseguindo pegar uma parcela nova de mercado, não está chegando muito contato novo para vocês, vendas estagnadas ou diminuindo, então mesmo aqueles clientes que vocês já tinham contato, ou eles não estão procurando mais vocês, ou tá ficando no mesmo nível, ou ainda, tipo, eles estão deixando de procurá-los, né? Os clientes potenciais desconhecem a empresa de vocês. Então, aqueles que poderiam vir a comprar o serviço de vocês nunca ouviram a falar DJ ou MEG ou nada disso, não sabem que empresa júnior é uma opção viável de mercado, de custo abaixo do mercado, né? Então, tem esse problema também. E uma perda de participação no mercado, por exemplo, entrou um concorrente novo e tudo mais. Eu acho que, assim, aqueles que mais se aplicam para as EJs atualmente são os poucos clientes novos e clientes potenciais que desconhecem a empresa, né? Então, ou chegam poucos contatos, ou aqueles que poderiam utilizar dos nossos serviços nem nos conhecem como uma opção de serviço mesmo, de compra, né? E o que a gente gosta muito de colocar nesse treinamento também é essa parte dos mitos, né? A prospecção, assim, como ela é uma prática ainda um pouco enigmática, assim, algumas pessoas ainda colocam alguns mitos em torno da prática, né? Então, o quesito da prospecção ser só para empresas que acabaram de nascer, que ainda não estão posicionadas no mercado, a gente coloca isso como realmente um mito, porque as empresas precisam constantemente da prospecção ativa. E não só aquelas empresas pequenas, médias empresas, as grandes empresas também. A gente costuma ver isso muito forte aqui na nossa região, que é a cidade de Ribeirão Preto, né? No interior de São Paulo. E nós, como EJ, a gente já busca novos clientes, faz a prospecção, mas a gente vê empresas de consultoria da cidade, assim, seniores mesmo, já muito bem colocadas, consultorias grandes, que ainda assim prospectam clientes. Então, isso, sempre que você renova o portfólio, que você introduz um produto novo no mercado, sempre que esse tipo de coisa acontece, é necessário prospectar clientes, porque afinal a gente está num ambiente que está totalmente suscetível a mudanças. Esse quesito de só procurando que dá certo, não exige técnica, também é um grande mito. O processo de prospecção ativa, para que ele seja
aplicado de fato, ele requer assim várias etapas antecedentes a de fato ir prospectar o cliente, a abordá-lo, e é muito disso que a gente vai tratar no treinamento com vocês hoje. E um outro ponto, né? O quesito do cold call morreu. Eu não sei quem já ouviu esse termo, quesito de cold call, que é mesmo você ligar para o cliente botando a cara a tapa sem nunca ter tido contato com a empresa dele ou com ele, se for pessoa física. E assim, dizem que isso morreu, esse tipo de técnica, né? E a gente vai ver hoje no treinamento aqui que essa técnica não morreu se ela for utilizada da forma correta, beleza? Então a gente vai tratar de algumas coisas disso no treinamento de hoje. Para falar um pouco melhor com vocês sobre a nossa experiência, né? Por que, que a Generfea está podendo transmitir para vocês esse treinamento hoje? Para explicar melhor, até 2014, a nossa EJ tinha contatos passivos assim muito suficientes. Chegavam de 2 a 4 contatos passivos por semana e a equipe de vendas trabalhava assim fervorosamente para atendê-los. Vale ressaltar muito que desses contatos que vinham para a gente, assim, nem 50% deles tinham o nosso perfil, né? Ou seja, eram potenciais clientes de fato, eram clientes que poderiam vir a comprar os nossos serviços. Por isso a gente tinha bastante assim, dispêndio de trabalho desnecessário. A gente vai falar um pouco disso também. Vindo aqui para 2015, né? Os contatos passivos zeraram em março, abril, ali por volta desses meses. Ou seja, parou de chegar contato para a gente nesses meses e a gente começou a ficar assim desesperado, 0 contatos por semana. E era uma coisa que a gente não estava nada acostumado. Então a gente percebeu que de repente era preciso correr atrás de clientes. E foi aí que a gente teve assim um clique de que a gente precisava botar em prática o nosso processo de prospecção ativa, precisava criá-lo do zero. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui com vocês hoje, qual foi o nosso passo a passo e o que a gente sugere que vocês façam também aí nas EJs de vocês. Então, para falar desse passo a passo, né, o step one, o passo 1, né, é a segmentação de mercado. Eu vou falar bastante da segmentação de mercado, porque é, assim, um ponto, um projeto interno, assim, importantíssimo, que eu acredito que todas as EJs deveriam ter, para que elas saibam, de fato, como atuar no mercado delas, para que elas conheçam os seus clientes. Mas, o que acontece? Toda segmentação de mercado, ela é muito baseada em histórico que a EJ possui, ou seja, no histórico de clientes, o histórico de vendas, banco de dados de clientes, bancos de dados de propostas, feedbacks aplicados com clientes. Então, vocês vão ver isso ao longo de todo o passo a passo do Step 1. E a gente reconhece muito que nem todas as EJs possuem todo esse tipo de histórico, ou ainda tem poucos anos de existência e não conseguiram botar tudo isso em prática ainda. Então, no final do Step 1, a gente vai dar, eu vou falar um pouquinho para vocês de um passo alternativo que vocês poderiam utilizar, beleza? Então, assim, para explicar melhor, a Generfea realizou, né, a segmentação de mercado no final de 2014. Percebam que a gente ainda não tinha tido aquela necessidade ainda da prospecção ativa, porque veio a zerar aí em março, abril de 2015. Mas o que vinha, né, que eu já falei disso para vocês. Existia um trabalho muito desnecessário com clientes sem o perfil DJ. Então, assim, de 100 e poucos clientes que chegavam para a gente no ano, a gente conseguia fechar 10, 12 projetos. Então, percebam que a taxa de conversão é, tipo, muito baixa, cerca, assim, de uns 15, 16%. Então, a gente percebia que a gente atendia e fazia propostas para clientes que não tinham o nosso perfil. Então, a gente precisava otimizar o trabalho da nossa equipe de vendas e a segmentação de mercado ela foi tratada como um projeto interno da EJ, ou seja, foi selecionada uma equipe para trabalhar nesse projeto e é como se a Juniorfea, a EJ, fosse o cliente do projeto. Tranquilo? Então, para tratar aí no Step 1 da metodologia do projeto, a gente tem a primeira etapa, né? A etapa 1, que é a etapa do levantamento de dados.
É interessante ressaltar que a etapa 1 do levantamento de dados é uma etapa que a gente tem em todos os projetos que a gente realiza, sejam projetos internos ou sejam projetos para clientes externos mesmo. É uma etapa crucial para que vocês levantem todos os dados e estudem todos os pré-passos para que vocês consigam, de fato, contemplar a metodologia subsequente. Então, para falar um pouco para vocês sobre isso, o que a gente estudou aqui nesse levantamento de dados? A gente juntou todo o nosso histórico de clientes, então o nosso banco de dados mesmo, dos anos passados. A gente tinha estocado desde o ano de 2010 todos os clientes que a gente atendeu naquele ano, como nome do cliente, empresa, telefone, e-mail, endereço, qual que é o serviço que ele quis, quando que a proposta foi apresentada, se ele fechou, se ele não fechou, e assim por diante. Então, a gente tinha tudo isso desde 2010. Pegamos, juntamos, deixamos separados, os consultores que realizaram o projeto já deram uma olhada ali para ver como eles iriam trabalhar com isso depois. As propostas fechadas e negadas. Então, desde 2010 também a nossa equipe de vendas armazena todas as propostas que ela realiza ao longo do ano para clientes, sejam propostas que venham a ser fechadas ou negadas. Então, são separadas em pastas. A gente tem lá a pasta de 2010, as propostas que foram fechadas naquele ano e as propostas que foram negadas naquele ano, para que os consultores pudessem analisar um pouco o que tinha de diferença em cada uma delas, quais eram os serviços que mais fechavam, quais eram os serviços que mais eram negados e assim por diante. Foram juntados e também já previamente analisados assim de forma mais superficial o feedback de negociação de projetos, para explicar um pouco melhor para vocês aqui na nossa EJ. A gente aplica feedbacks de negociação com os clientes, que são os feedbacks de projeto fechado, projeto negado ou de negociação em stand-by. O que significa isso? Quando a gente chega ao fim de uma negociação, ou seja, a gente apresenta a proposta para o cliente e ele dá o retorno do que ele vai fazer, a gente aplica esse feedback. Se ele falar que ele quer fechar o projeto com a gente aplica de projeto fechado. Nesse feedback, a gente pergunta para ele assim todos os aspectos de negociação, pede avaliação de cortesia, adequação da proposta, adequação da negociação, enfim, todos esses pontos, assim como pergunta se ele indicaria a Juniorfea para outras pessoas, que seria o NPS, né, de 1 a 10, o Net Promoter Score. E a gente pergunta por que ele fechou, quais foram os pontos fortes da proposta, enfim, o que levou ele a fechar, né? Se ele virar para a gente e falar assim, não vou querer, não posso agora, não vou fechar, a gente faz o de projeto negado. A gente pergunta todos os mesmos aspectos da negociação, com a diferença de por que ele não fechou, o que levou ele a não fechar, quais foram os pontos que deixaram ele em dúvida, se ele analisou alguma alternativa, né, alguma concorrência que pareceu melhor, em que pontos a concorrência pareceu melhor e assim por diante. Caso ele fale assim, eu vou deixar por agora, mas daqui a um tempo eu entro em contato com vocês de novo, ou voltem a entrar em contato comigo daqui 2 meses, que seria o stand-by, né? Ficar em espera. Aí a gente aplica o feedback de stand-by, que pergunta o que levou ele à indecisão, digamos assim. Então, a gente tem essas 3 estruturas de feedback de negociação. E aí, adentram também os feedbacks de projetos, o que seriam eles? Quando um projeto é fechado e iniciado, a gente tem 3 feedbacks relacionados a isso. O feedback de follow-up, que é no meio do projeto, onde o diretor de consultoria da nossa empresa checa se está tudo bem, se o cliente está satisfeito, se tem algo para mudar do meio para o fim do projeto. O feedback de projeto finalizado, que é quando o projeto já foi entregue ao cliente, os resultados já estão na mão dele, e a gente analisa toda a satisfação dele para com o projeto feito e entregue. Perdão, gente. E aí, por fim, a gente tem o feedback de implementação de projeto, que a gente aplica em 3 meses, depois em 6 meses e depois em 1 ano de que o projeto foi entregue para ele, para que a gente saiba se de fato ele foi satisfeito com o projeto e conseguiu aplicar os planos de ação que a gente ofereceu. Por fim, a gente também fez uma análise da concorrência nessa parte de levantamento de dados, analisou na nossa cidade onde estavam os nossos concorrentes, o que eles faziam, qual era o porte da empresa e assim por diante. Passando isso, nós fomos para a etapa 2.
A etapa 2 é chamada de agrupamento de clientes em clusters. Só um minuto, pessoal, vou tomar um copo d'água. Prontinho, pessoal, quando a gente fala demais, né, vai secando a garganta. Mas voltando. A etapa 2 é o agrupamento de clientes em clusters. Como fica isso, né? O que seriam clusters, afinal? Eu acho que o PE da Rede tem trazido muito esse termo. Vocês já devem estar familiarizados com isso, até por saberem em qual cluster a EJ de vocês está e tudo mais. Mas vale a gente traçar aqui alguns pontos também para que a gente não esqueça do que o termo significa. Os clusters, né, são agrupamentos de coisas, pessoas, enfim, e eles têm essas 3 características aí colocadas. A primeira delas é a homogeneidade interna. Então, para que você junte pessoas, coisas, enfim, num cluster, elas têm que ter alguma semelhança gritante entre si que as façam ser unidas naquele cluster. Também tem que ter uma heterogeneidade externa muito forte, ou seja, os clusters entre si, eles têm que ser muito diferentes um do outro. Então, por exemplo, se eu for separar empresas por porte, tem as empresas micro, tem as pequenas, tem as médias e as grandes. Percebam que tem coisas que as unem num cluster e que as diferenciam dos demais clusters. E por fim, né, dados significativos dos segmentos, ou seja, você tem que ter realmente pontos ali para mostrar sobre aquele cluster que comprovam o porquê que eles estão unidos e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente juntou num cluster EJs, enfim, empresas de pequeno porte, como que são separados os portes de empresa? É por faturamento. Então, você tem que ter dados sobre o faturamento dessas empresas para você uni-las enquanto pequenas. Perfeito? Então, passando adiante, né? Quais podem ser as variáveis de agrupamento em cluster? No nosso caso aqui, a gente listou algumas variáveis que a gente poderia utilizar, como, por exemplo, geográficas ali de localização, comportamento de compra, que seria bem relacionado, assim, ao comportamento enquanto consumidor, se é um consumidor que pede muito parcelamento, se é um que já é mais suscetível a pagar à vista. Demográfica está muito relacionada ao porte, tamanho da empresa. Operacionais está muito ligado a esse ponto em si, de como a empresa funciona, e assim por diante. Situacionais aí, se, por exemplo, o cliente ele decide por si só, ou se ele tem que passar a decisão para algum outro superior da empresa, esse tipo de coisa. Então, aqui vocês podem fazer uso dessas variáveis de agrupamento para separar os clientes de vocês, perfeito? Dando sequência, a gente entrou na etapa 3. Então, a gente fez a análise de feedbacks com clientes. Essa análise ela foi bastante qualitativa, então a gente pegou todos aqueles feedbacks que a gente tinha, pensando que a gente já separou os nossos clientes em clusters na etapa 2, e a gente analisou como cada tipo de cliente separado ali por cluster, né, como que eles respondiam aos nossos serviços. Então, o que eles achavam que era positivo, o que eles achavam que era negativo, tudo isso por meio dos feedbacks que eu falei para vocês que a gente aplica com eles, perfeito? Para que vale isso? Para você entender bastante como que o seu cliente funciona, como que você pode melhor direcionar os seus esforços para ele, que tipo de técnica de negociação você vai utilizar quando você estiver lidando com aquele tipo de cliente, e assim por diante. Passando para a etapa 4, então, a gente fez uma quantificação dos segmentos-alvo. Nesse ponto aqui, a gente fez um estudo econômico ali do potencial de demanda de cada setor aquecido na área de atuação DJ em comparação com o histórico de clientes que a gente já possuía. Então, a gente extraiu ali do nosso histórico de clientes quais eram os setores que a gente mais atendia, e aí a gente bateu isso com como cada setor estava andando na economia. Então, a gente atende mais o setor alimentício, o setor de moda, o setor de tecnologia, saúde e, por exemplo, o setor de acessórios para bicicleta, vamos supor.
E aí a gente vai ver, quando a gente bate isso com a economia do setor, a gente vê que os setores mais aquecidos são o alimentício, moda e saúde. Então a gente percebe que hoje vai fazer mais sentido que a gente foque nesses 3 setores, que são setores que a gente atende muito, consegue vender muito e que também estão muito aquecidos e poderão fazer bom uso do nosso serviço. Estão crescendo, novas empresas estão nascendo, então dá para a gente utilizar muito disso para oferecer os nossos serviços, perfeito? Então, a gente vem aqui para, de fato, a etapa de definição do nosso público-alvo, onde a gente faz esse comparativo com a etapa 4, define os setores-alvo, como eu comentei com vocês, e aí a gente também define os principais serviços para esses setores. Então, mediante aí o nosso histórico de clientes, a gente consegue ver o que a gente mais vendeu para cada um desses setores definidos, e também muito de acordo com como eles estão atualmente. E aí, por isso, a gente já consegue ser mais direcionado posteriormente na prospecção ativa. Então, quando a gente for falar com o setor alimentício, a gente sabe que o que eles mais utilizam é a estruturação financeira, porque as pessoas, os gestores desses empreendimentos, pouco estão conectados com a administração de empresas. Isso falando no caso da Junior Fea, tá, gente? Então, quando a gente chega lá, a gente já oferece para eles essa parte financeira, que a gente tem uma assertividade maior, uma aceitação maior, ok? Partindo para ir, então, para o final do projeto, a gente vai para a etapa 6, que é o relatório final, assim como a etapa 1 de levantamento de dados. A etapa do relatório final é uma etapa de praxe também, que a gente tem em todos os nossos projetos, onde a gente compila todos os dados do projeto, todos os resultados, como cada etapa foi feita, e faz uma gestão do conhecimento de todo o projeto, tanto para a gente armazenar isso na EJ, como também para a gente fornecer esse material para o cliente, onde a gente dá para ele todos os resultados do projeto dele, né? Como ali garantia do nosso serviço e assim por diante, onde a gente oferece os nossos planos de ação. A partir daquele resultado, o que o cliente vai fazer com aquilo. Então, no nosso caso, como era o projeto interno, a gente compilou todos os dados e fez esse relatório como gestão do conhecimento. Perfeito? Aqui a gente chega, então, aos resultados, né, do Step 1, que é a segmentação de mercado. A gente conseguiu definir os nossos setores-alvo, então, quais de fato são os setores que a gente vai atuar enquanto empresa, quais são os nossos clientes, para quem a gente vai oferecer serviços, e aí é bastante detalhado, assim, por exemplo, pequenas e médias empresas do setor alimentício. Então, da região de Ribeirão Preto, então é bem definido assim. A gente teve um maior conhecimento do mercado, afinal a gente analisou nossa concorrência, a gente analisou todo o nosso histórico de clientes, a gente fez um estudo econômico do setor aqui de Ribeirão Preto e assim por diante. Um alinhamento dos nossos serviços, né, os serviços que a gente oferece com o mercado. Então, a gente percebeu que os clientes daqueles setores, que eram nossos setores-alvo, precisavam realmente dos serviços que a gente estava oferecendo, então a gente conseguiu fazer esse direcionamento, e por fim a gente estabeleceu, claro, um funil de vendas, né? A gente estabeleceu para quem a gente vai vender, e dessa forma a nossa venda fica muito mais assertiva. Então, vamos passar para o Step 2, né? Antes disso, me lembrei aqui agora, perdão, eu quero oferecer aquela alternativa para as EJs que não têm ainda todo esse histórico comentado aí com vocês. Quem ainda não tem condições de fazer a segmentação de mercado, que precisa de todo esse background, a questão alternativa é realizar o modelo de negócios da EJ. O PE da rede já tem estabelecido muito esse quesito de modelo de negócios, principalmente para as EJs do Cluster 1. Então, por que o modelo de negócios é essencial para que a empresa comece a rodar e estabeleça seu foco? Porque lá você vai definir qual é seu mercado-alvo, qual é sua proposta de valor. E ali, quando você vai definir o seu segmento, o seu mercado-alvo, já dá para você estabelecer qual é o seu tipo de cliente ideal. Então, por exemplo, o meu tipo de cliente ideal são pequenas e médias empresas do setor de fonoaudiologia, por exemplo. É um exemplo aqui que acontece em Ribeirão Preto também com uma EJ da Fono. Então, ali você já consegue definir e você já consegue atuar em cima disso,
Beleza? E aí, para vocês complementarem o conhecimento de vocês sobre esse cliente ideal que vocês vão estar estabelecendo, seja pela segmentação de mercado, seja pelo modelo de negócios, a gente vem aqui para o step 2, para o segundo passo, que é a pesquisa de mercado. Então, do que se trata essa parte da pesquisa de mercado, né? A gente colocou aqui as etapas de como esse projeto seria elaborado, assim como a segmentação de mercado, a pesquisa de mercado seria um projeto interno DJ, teria aqueles 2 primeiros passos que eu comentei com vocês, 2 primeiros não, né? O primeiro e o último, o levantamento de dados e o relatório final, nunca se esqueçam dessas 2 etapas. E essa seria a metodologia intermediária. Então, a gente trataria da elaboração de um questionário. Então, tudo que vocês tenham o intuito de saber ali do seu cliente ideal, do seu mercado-alvo, vocês estariam colocando nesse questionário, que a gente vai exemplificar um pouco melhor para vocês como seria o modelo ideal de questionário. Depois disso, a gente sugere uma aplicação de pré-teste. O que seria isso? Feito o questionário e validado por professores, vocês partem para a aplicação de pré-teste, que é quando vocês fazem 5% do número total de questionários que vocês vão aplicar, para garantir que o questionário de vocês está ok, que não está com perguntas ambíguas e que vocês estão recebendo as respostas que vocês realmente querem. Porque se ele tiver com algum errinho, se vocês perceberem que dá para colocar mais alguma coisa, ainda é tempo de consertar antes da aplicação dos questionários de fato, que é a próxima etapa do projeto. Aplicado todos os questionários, a gente entra na tabulação e análise dos dados, onde vocês vão pegar todas as respostas obtidas e analisar pergunta a pergunta, extraindo os dados para que vocês possam atuar também enquanto empresa nesse mercado. Qual que é o intuito em si da pesquisa de mercado, né? É melhor conhecer as características do público-alvo de vocês, saber das preferências e necessidades atuais deles, quais são os canais de comunicação mais adequados e a sensibilidade ao preço do cliente também. O principal ponto enquanto prospecção ativa, né? Canais de comunicação adequados. Esse é o principal ponto. A gente quer saber como esse cliente melhor gostaria de ser contactado. Mas, já que estamos fazendo uma pesquisa de mercado, vale a pena abranger os outros pontos também. Então, para falar um pouco melhor do questionário da pesquisa, como que isso funcionaria? A gente oferece esse questionário como um questionário modelo para que vocês utilizem. Então, como primeira pergunta, perguntar se ele possui conhecimento sobre consultoria. Se sim, qual a opinião do cliente, né, do potencial cliente? Qual a opinião dele sobre as empresas desse ramo? Então, o que ele acha das empresas que prestam consultoria? Se não, dá uma breve explicação para ele do que é consultoria. Aí você já consegue analisar o que o cliente, né, o potencial cliente de vocês, acha sobre o serviço de consultoria. Se ele está aberto a isso, se ele tem resistência a isso. E é um momento para talvez vocês já explicarem o que é, porque às vezes eles têm preconcepções errôneas, né? Oferecemos aí a segunda pergunta, explorar a expectativa caso contratasse uma consultoria. Então, por exemplo, legal, bom, suponha agora então que você contrate uma consultoria para tratar de algum problema aqui da sua empresa. Qual que é a expectativa que você tem em relação a isso? Então, daí você já consegue perceber um pouco também de como seu potencial cliente assim, como que ele responde a isso, né? O que ele espera disso, para que vocês utilizem isso também como técnica de vendas. Terceira pergunta, perguntar sobre o conhecimento que ele possui sobre a EJ. Se ele já ouviu falar da EJ de vocês em algum momento. Se sim, como que ele ficou sabendo da EJ de vocês e qual é a opinião que ele tem sobre a EJ? Se não, deem sequência ao questionário, deem uma breve explicação, porque também a pessoa não vai querer ficar ouvindo muito, ela quer uma aplicação rápida que não tome muito tempo, né? Quarta pergunta, explorar a principal necessidade deles. Então, dá uma perguntada em qual é o principal problema que ele tem ali na empresa atualmente. Se ele está com um problema aí, por exemplo, para negócios, né, para pessoal de administração. Se ele está com problema em finanças, em marketing, com o RH da empresa. Se ele está com problema na área de estratégia, operações e assim por diante.
A quinta pergunta, dá para explorar um pouquinho da sensibilidade ao preço. Então, se você fosse pagar por um serviço de consultoria, quanto você pagaria? E nessa pergunta é interessante vocês colocarem em intervalos. Por quê? Porque assim o cliente está mais suscetível a respondê-los. Ou seja, por exemplo, o intervalo de 0 a R$ 500, 501 a 1.000, 1.001 a 1.500, esse tipo de coisa. Porque assim ele se sente mais confortável para dar a disposição a pagar dele, e assim ele não mente no questionário. Vocês conseguem ter um real parâmetro aí do preço que ele aceitaria ou não. Legal? Vale perguntar aqui também das formas de pagamento. Então, qual a melhor forma de pagamento para o cliente? Ter um descontão à vista ou parcelar? Se for para parcelar, em quantas vezes? Pagar no cartão de crédito? Todo esse tipo de coisa dá para perguntar. E, por fim, se ele tem interesse em que a empresa júnior entre em contato com ele para tratar aí de algum problema que ele tenha na empresa. Aqui já é um ótimo gatilho para vocês aproveitarem ou prospectar esse cliente posteriormente, perfeito? Passando para o step 3, então, né? As estratégias de prospecção. O que a gente tem aqui nesse ponto? A gente vai tratar de meios de abordagem, então, quais os canais de abordagem que vocês podem utilizar e também os roteiros de abordagem, perfeito? Para tratar dos meios de abordagem, a gente tem o meio presencial, por telefone e por e-mail. E tudo isso vai depender de como os potenciais clientes de vocês alegaram preferir essa abordagem. Se eles preferem ser contatados via e-mail, e lembrem-se sempre de pegar os contatos do cliente nesse caso. Se ele prefere ser contatado por telefone para tratar desses problemas, ou se ele prefere que uma pessoa visite ele presencialmente, né? Para tratar também no sentido de roteiro de abordagem, é interessante que vocês tenham um roteiro para cada tipo de abordagem. Se vocês forem fazer abordagens presenciais, estabelece um roteirinho. Então, como que a pessoa tem que abordar, o que ela tem que falar primeiro, como que ela vai apresentar a empresa, que materiais de abordagem que ela tem que oferecer, em que momento ela tem que oferecer. Se for via telefone, mesma coisa, aquela coisa assim de fala 1, fala 2, e via e-mail é redigir o texto com todas as informações, colocar o site da EJ, colocar uma arte e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei um vídeo para vocês verem um pouquinho sobre esse quesito de abordagem, para vocês verem como que isso funciona. Perdão, gente. Perfeito, pessoal. Eu espero que tenha dado para vocês verem o vídeo bem.
Esse vídeo, assim, eu amo ele de paixão, porque ele mostra muito, assim, o que a gente costuma fazer, que foi quando a mulher falou primeiro, né? Que mostra aí o que a gente costuma falar, se apresentar, falar da empresa, aquele monte de coisa. E daí depois vem o cara com uma forma totalmente inovadora de como vender e muito mais chamativa. Então, esse é o ponto. É essa mudança de abordagem que a gente quer passar para vocês aqui também no treinamento. Aqui a gente coloca um pouco, por exemplo, uma abordagem via telefone, que é o cold call, que vocês podem adaptar para a parte presencial também. Então, o representante de vendas chega e fala, né? Boa tarde, com quem que eu falo? O cliente fala, Mariana, quem fala? Aí o representante torna, né? Olá, Mariana, meu nome é Fernanda, eu sou representante comercial da Ginerfé, uma empresa de consultoria da USP focada em gestão de negócios. Eu poderia falar rapidamente com você? Perceba que, é uma breve apresentação do que é a EJ e você já engata para ver se a pessoa está podendo falar com você ou não. E o cliente torna, né? Ok, pode falar. RPV. Mariana, seu empreendimento, a empresa SA, está no setor alimentício. Esse setor faz parte do foco principal com a qual a minha empresa trabalha, né? Oferecendo soluções empresariais para que pequenas e médias empresas otimizem seus resultados. O que você acha de a gente marcar uma reunião para a gente conversar melhor sobre isso? Eu posso ir até você. Então, assim, é algo bem direto. Isso é por telefone, né? Que é aquele cold call que eu falei para vocês que ele não morreu, dá para utilizar ele de forma breve. É muito interessante falar da universidade, isso chama a atenção das pessoas. É uma coisa breve, direta, você fala que vai até a pessoa para oferecer solução. E daí lá, quando você chega para falar pessoalmente com a pessoa, você já engatilha numa negociação. Aí tem que ser o pessoal que está preparado para negociar mesmo, porque você vai fazer todo o diagnóstico do cliente e oferecer uma possível solução para ele ali no momento. Perfeito? Então é assim que atualmente a Ginerfé utiliza as estratégias de prospecção dela. Ok? Para falar um pouco sobre a tangibilização do serviço. Nós, enquanto empresas de consultoria, a gente não tem um produto em que a gente coloca ele na mão do cliente e fala, veja aí como ele é bom, como ele é eficiente. A gente tem um serviço que é uma coisa intangível e a gente tem que utilizar algumas coisas para mostrar um pouco da nossa qualidade. Uma delas é o comportamento. O nosso comportamento tem que ser sempre extremamente profissional, cordial, educado, sempre tratando o cliente com o maior profissionalismo possível, para que ele veja que, apesar de estudantes universitários, a gente está trabalhando, a gente é sério e a gente vai botar a mão na massa para resolver o problema dele. Vestimentas. A gente da Ginerfé leva isso muitíssimo a sério, também muito pelo tipo de cliente que a gente atende, e a gente, assim, sugere que vocês utilizem mesmo isso, as vestimentas sociais. Então, sempre que vocês forem encontrar um cliente, não utilizar polo ou roupas informais, utilizar camisa social, calça social, sapato social, as meninas mesma coisa, caso vestido, vestido no joelho, esse tipo de coisa, que é o dress code social, digamos assim, né? E a parte também de brindes personalizados. Isso é uma coisa que vai depender muito da parte financeira da EJ, mas a gente acha que isso também é muito importante, no sentido de, por exemplo, teve uma vez que eu fui negociar numa empresa, era uma empresa até que grande, da região aqui de Ribeirão Preto, e nós estávamos negociando com eles, né, mas eles deram de brinde pra gente uma caneta, assim, super chique, maravilhosa, boa demais, e o que aquilo me mostrou? Me mostrou que a empresa tinha qualidade. Aquilo tangibilizou o serviço da empresa para mim. Então, imagina se nós, enquanto EJs, fizéssemos isso para os nossos potenciais clientes, para os nossos clientes atuais. Então, isso também mostraria muito de um pouco da nossa qualidade, tangibilizaria o nosso serviço. Então, é uma opção muito viável para as EJs que têm porte financeiro para fazer isso. Materiais de divulgação muitíssimo importantes, pessoal. Ter um folder da empresa, um cartão de visita, é muitíssimo importante isso. O folder é aquele maiorzão mesmo, que fala bastante coisa da EJ, fala dos serviços, portfólio, tem depoimentos de clientes, de professores, coloca logo de parceiro. O nosso costuma ser assim, bem quadradinho, assim, com um papel mais grossinho que a gente dobra ele em 3 partes, assim. E é bem legal, gente, assim, dá para colocar várias informações da empresa e daí você dá isso para o cliente.
Ou você pode fazer também um flyer, que já é um pouco mais simplesinho sobre a empresa, divulgação. Lembrar sempre de colocar e-mail, telefone, o site, o Facebook, todo esse tipo de coisa para que o cliente possa saber um pouco mais da empresa, procurar mais vocês. Cartão de visita, seja pessoal, seja da empresa, aquele cartãozinho, entregar para o cliente, para o potencial cliente, o seu cartão, para que ele tenha um meio de contato com você também. Isso é imprescindível para a prospecção ativa. E algumas coisas que a gente faz também. Para os bancos de dados que a gente tem de clientes na EJ e para os bancos de dados que a gente tem para prospecção ativa de fato, a gente faz essas artes de desconto, tá? E a gente envia tudo isso por e-mail. Então, por exemplo, essa arte, quando a gente valida isso com o nosso financeiro, claro, né? A gente dispara artes como, por exemplo, essa para o nosso banco de dados de e-mails, falando que para projetos do pilar de marketing, para projetos do pilar financeiro, esse tipo de coisa, a depender aí do que o pessoal de negócios e o pessoal do financeiro autoriza, a gente faz isso aí e manda oferta especial de 10% off, de 15% off, para tentar chamar atenção e fechar projeto. Um outro ponto que a gente coloca também, podendo enviar, a gente envia artes dos serviços que a gente realiza. Então, a gente monta artes, como, por exemplo, essa, e manda via e-mail explicando um pouco melhor como que funciona esse serviço no texto e falando para o cliente procurar a gente, caso ele acredite que isso é um serviço que ele está precisando. Um ponto a se lembrar quando for mandar esse tipo de coisa via e-mail. Essas artes, elas têm que estar no corpo do e-mail e não em anexo, porque o cliente não vai abrir anexo, tem que colocar no corpo mesmo. Legal? Step 4, né? Passamos então para o banco de dados de clientes. Com relação a essa parte do banco de dados, aqui, né, a gente tem essas 3 formas de realizar o banco de dados. Ou você faz pelo seu histórico de clientes, caso a EJ tenha. Então, por exemplo, quando a gente começou a nossa prospecção ativa no ano passado, a gente prospectou todos os clientes que já haviam entrado em contato com a gente desde 2010. Ou, por exemplo, vocês podem conseguir lista de empresas através de associações comerciais e industriais, sindicatos de cada setor, conselho regional. Então, vocês podem acionar esses tipos de órgão, né, para que vocês consigam a lista de empreendimentos. Os sindicatos ali, vale muito falar que, por exemplo, tem o sindicato do setor alimentício, o sindicato do setor de vestuário. Então, procurar mesmo o sindicato do setor alvo de vocês. Existem alguns que vão fornecer, existem outros que não, a depender da legislação de cada um deles. Então, é uma coisa assim que não dá para garantir totalmente que vai vir, né? Aqui na Junior Fair, o setor alimentício, ele disponibilizou, sim, mas para a parte já de, por exemplo, o setor alimentício é um dos nossos setores alvos, né? Mas para a parte já de vestuário, eles não disponibilizaram. Então, tem todos esses quesitos, né? Ou, para as EJs que possuem esse porte financeiro, dá para realizar a compra de um banco de dados afunilado. Então, vocês entram em contato com uma empresa e solicitam um banco de dados afunilado aí para o setor de atuação de vocês. Então, eu quero banco de dados do estado de São Paulo para o setor alimentício. E aí você compra esse banco de dados da empresa. Perfeito? Aqui eu coloquei uma foto, né, um print para vocês, um pouco do banco de dados que a gente possui. Então, tem ali, por exemplo, a aba para CNPJ das empresas que possuem, o nome do responsável pela empresa ou da própria empresa, endereço da empresa, complemento, o bairro da empresa, cidade, CEP, unidade federativa, estado, telefone, o segmento em que ela está envolvida, o e-mail e assim por diante. Então, o ideal é que vocês tenham todo esse tipo de informação no banco de dados de prospecção ativa que vocês realizam, perfeito? Passando para a etapa 5, então,
a gente entra no nosso marketplace, né? E eu vou explicar para vocês um pouco melhor o que é esse termo, né? Marketplace é uma nova modalidade de comércio online, onde dentro de um único site várias empresas podem vender seus produtos sem arcar com os custos de um e-commerce, né? Também chamado de shopping online ou e-shopping. Então, assim, para falar um pouco melhor para vocês, isso está muito perto da gente. E imaginem só quais são os marketplaces mais atuais. Apple Store e Google Play, né? A gente nem imagina que essas coisas são denominadas dessa forma. Mas é ali onde várias empresas introduzem os seus produtos e vendem os seus produtos sem esses custos que um e-commerce oferece. A gente adaptou esse termo um pouquinho para a gente, né? E fez o seguinte: a gente fez uma adaptação para nossa realidade, utilizando a ferramenta My Maps do Google para fazer toda a localização dos nossos prospectos. Então, depois de ter feito todo aquele banco de dados, colocado isso lá naquela planilha que eu mostrei para vocês e tudo mais, a gente foi para a ferramenta My Maps do Google e fez todo esse mapeamento dos nossos prospectos. E o My Maps, assim, ele é sensacional porque dá para você fazer essa segmentação, né? Então, comércio em geral, restaurantes e bares, buffet, alimentos, indústria. Então, dá para você separar com esses ícones e aí dá para você ter uma visão total de onde estão os nossos prospectos. Se for fazer rota de prospecção presencial, dá para você separar o pessoal por localização para que eles gastem menos esforços com transporte e tudo mais. Então, é essencial que vocês tenham isso. E o My Maps, assim, já engatilhando, é uma ferramenta sensacional para fazer qualquer tipo de mapeamento, seja mapeamento de prospecção, mapeamento em projetos que vocês realizam e assim por diante. E ele é muito bom, assim, para uma gestão de conhecimento também, para as próximas gestões DJ que forem querer prospectar e tudo mais, já está tudo aí perfeitinho, muito bonitinho. Legal? Passamos para o Step 6, né? Que é o nosso sexto passo, que é a capacitação, para prospecção. Então, uma coisa que vale muito a pena falar, gente, é que quem for prospectar pela empresa tem que estar capacitado. Não dá para colocar pessoas que não sabem vender a empresa, que não sabem falar sobre a empresa, para fazer prospecção. Então, na Genefé, a gente tem um esquema de capacitação, tá? E isso começa da seguinte forma: a gente passa um treinamento de portfólio para as pessoas que vão fazer prospecção. Então, treinamento de cada serviço do nosso portfólio, explicando brevemente cada um deles, falando sobre sintomas de cada serviço, do que o serviço traz de resultado, por que seria bom fechar aquele serviço com a gente. Então, a gente faz assim uma explicação de cada serviço que a gente realiza, tratando desses pontos, para que as pessoas saibam o que a gente vende, para que elas possam falar isso quando estiverem prospectando. Fazemos um treinamento de negociação para essas pessoas também, e aí entra todo o passo a passo da negociação de fato. Então, primeiro contato, diagnóstico do cliente, né? A parte de elaboração da metodologia, elaboração da proposta, o relacionamento com o cliente ao longo de todo esse processo, a parte de apresentação de proposta, a parte de negociação de preços e prazos. Esse é um treinamento mais teórico, e para dar continuidade a toda essa capacitação, a gente começa a fazer dinâmicas de negociação. Aqui é onde as pessoas mais aprendem mesmo, que é onde a gente simula as etapas em si da negociação, para que a pessoa saiba, perdão, gente, para que a pessoa saiba como ela poderia agir em cada etapa. Então, tem ali o primeiro contato, que é o diagnóstico da necessidade, como que ele se porta na apresentação da proposta, e dinâmicas também de negociação de preços e prazos. E depois, por fim, a gente faz as dinâmicas de prospecção presencial e via telefone, simulando essas duas situações também. Esse processo, pelo menos os dois primeiros, treinamento de portfólio, de negociação, e algumas dinâmicas de cada etapa de negociação e de cada etapa de prospecção, elas têm que ser feitas antes da pessoa sair para negociar. Sair para prospectar, perdão. Depois que ela saiu, ela já está prospectando, você ainda continua nas dinâmicas de negociação, trazendo situações cada vez mais difíceis para a pessoa, para que ela saiba se virar em qualquer tipo de momento.
perfeito? E aí a gente vai para o Step 7, né? O sétimo passo, que é o gerenciamento da prática de fato. Nesse ponto aqui, a gente traz algumas situações, né, que vocês devem ter para que vocês consigam gerenciar a prática da prospecção ativa na EJ de vocês depois que elas começarem. Então, a gente tem a planilha de prospecção ativa, que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês aqui. Mas essa planilha, ela tem todo o controle da prática. Então, você tem lá o contato, quem está responsável por prospectar aquele contato, quando realizou o contato, colocar observações e assim por diante. E aí a pessoa, o gerente, o diretor, enfim, o líder que estiver gerenciando a prospecção, ele tem que fazer um acompanhamento semanal home office dessa planilha, um acompanhamento semanal presencial em reunião, tanto para fazer a cobrança da prática, quanto também para fazer os treinamentos. E aí, uma coisa muito legal que a gente colocou no ano passado foi a parte de metas e premiações, né? Uma meritocracia. Então, o que a gente fazia na EJ? A gente colocava assim, desses 5 contatos que você tem para prospectar nessa semana, um tem que virar negociação. E aí a gente colocava uma meta quinzenal de quando a pessoa batia as 2 metas semanais dela, ela ganhava algum tipo de prêmio. Então, um bombom, enfim. Aí poderia ser mesmo que a EJ preferir. Quando a gente estava com um pouco mais de caixa, a gente costumava dar até cerveja para o pessoal, esse tipo de coisa. E isso impulsionava muito eles para fazer a prática. Então, falando um pouco aqui da planilha, para vocês verem, ó, tinha aqui o responsável, a data de contato, se o contato foi realizado ou não, observações, e daí para cá tinha também os contatos da empresa que seria prospectada em si. Perfeito? Bom, gente, aqui tem algumas partes em si do treinamento que a gente passou num evento do MED, né? E por isso consta até uma dinâmica aqui nesse momento em que a gente fazia para a pessoa, assim, de fato, assimilar o conteúdo do treinamento, mas chegamos ao fim. Então, eu espero, de fato, aí que vocês tenham gostado, que tenha elucidado um pouco mais tudo isso para vocês, e desejo muito boas prospecções. Caso vocês precisem conversar comigo, as meninas têm o meu contato, o pessoal da FEGEA, e eles passam isso para vocês, e eu estou aí super disponível. Belezinha, pessoal? Muito obrigada e até mais.